Jean Paul Prats é eleito presidente da Petrobras. Polícia Legislativa pede reforço policial para a posse de senadores em Brasília. E você vai ver também. Polícia Federal e Ministério Público fazem operação contra a lavagem de dinheiro de facção que movimentou mais de 100 milhões de reais. Vacinação contra a Covid com as vacinas bivalentes da Pfizer começa em fevereiro. Ataque russo com mísseis deixa mortos e feridos em Kiev e danifica infraestrutura de energia. Produto Interno Bruto dos Estados Unidos cresce quase 3% no quarto trimestre de 2022. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, agora 1h04 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Paty, com esse solzão aqui atrás da gente, maravilhoso. Não é? Daqui a pouco a Paty traz para a gente a previsão do tempo. Mas, por enquanto, vamos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. O Conselho de Administração da Petrobras acaba de eleger por unanimidade Jean Paul Prats para assumir o comando da companhia. A aprovação já era esperada, uma vez que seu nome havia passado pelos departamentos técnicos da estatal, que avaliaram o currículo empresarial e também as ligações políticas de Prats. A indicação do agora ex-senador para assumir o comando da Petrobras foi oficializada no último dia 12. Prats irá substituir o diretor João Ritter Heitzel, que estava como interino no cargo. Membro da equipe de transição que cuidou dos assuntos relacionados com a área de Minas e Energia, Prats despontava como favorito para o cargo desde a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas últimas eleições. Ele assume a estatal logo depois de entrar em vigência um novo aumento no preço da gasolina, com o litro 23 centavos mais caro para as refinarias. A decisão começou a valer nesta quarta-feira. E após detectar riscos em relação à segurança em Brasília, a Polícia Legislativa pediu reforço para a posse de senadores. O evento está marcado para o início de fevereiro. Um reforço de policiamento foi solicitado para garantir tranquilidade na cerimônia de posse dos senadores eleitos no ano passado e para a sessão de abertura dos trabalhos, que devem acontecer nos 2 primeiros dias de fevereiro. Em ofício enviado ao interventor federal Ricardo Capelli, o diretor da Secretaria da Polícia do Senado, Alessandro Morales Martins, afirma que foram detectados riscos para a segurança dos eventos. De acordo com Martins, as ameaças estão relacionadas aos ataques de 8 de janeiro. Capelli já informou ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, que a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal não vai ser prorrogada após 31 de janeiro. Com a decisão, após esse prazo, o governo do DF volta a ser responsável pela Polícia Militar, Civil e outras instituições militares. E o novo secretário de Segurança Pública do Estado, Sandro Avelar, assume o cargo no dia 1º de fevereiro. No início da semana, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, prorrogou a atuação da Força Nacional na esplanada dos ministérios até 4 de fevereiro. A medida foi tomada para garantir a segurança dos eventos no Congresso e também no Supremo Tribunal Federal. O deputado federal Davi Soares, do União Brasil por São Paulo, teve nesta manhã um encontro no Palácio do Planalto com o vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin. Na oportunidade, Davi Soares tratou de questões importantes em relação à saúde e sustentabilidade. Vamos conferir. Durante a reunião com o ministro da Indústria e vice-presidente Geraldo Alckmin, o deputado Davi Soares, que representa São Paulo pelo partido União Brasil, mostrou sua preocupação na busca de uma solução para diminuir a poluição emitida no transporte urbano. A intenção é intensificar a produção do Arla, que é um agente redutor líquido automotivo, que é essencial para reduzir a emissão de poluentes do ar, transformando os gases tóxicos em materiais não nocivos. Outra questão tratada foi em relação aos incentivos para a produção de antibióticos e próteses pela indústria farmacêutica brasileira.
O deputado Davi Soares afirmou que o resultado da reunião foi muito satisfatório, já que Geraldo Alckmin recebeu bem essas questões e se dispôs a auxiliar no que for preciso. Hoje tivemos uma reunião muito importante com o vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, em que eu fui pontuar para ele algumas questões muito sérias, principalmente a questão da saúde e da sustentabilidade. A promoção aí que vem da promoção da produção de Arla, que é algo essencial aí para a diminuição da poluição emitida por ônibus e caminhões, e também a promoção da indústria farmacêutica no Brasil. Há nichos ainda que precisam ser desenvolvidos, principalmente na produção de antibióticos, de próteses e de outros tipos que ainda estão aí de forma incipiente no nosso país. O vice-presidente recebeu de uma forma muito singela, se colocou à disposição para ajudar e já estamos aí já montando grupos de discussão para a promoção dessas áreas que o Brasil tanto precisa. O Conselho do BNDES aprovou a indicação de Aloysio Mercadante para presidir o banco. Também foram confirmadas as indicações para 3 diretorias da instituição. Por unanimidade, o Conselho de Administração do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social aprovou a indicação de Aloysio Mercadante para a presidência da instituição. Além disso, o Conselho deu aval à nomeação de 3 diretoras para o banco. Para a diretoria social, Tereza Campelo, ex-ministra do Desenvolvimento Social e uma das criadoras do Bolsa Família. Para a diretoria de Mercado de Capitais, a aprovada foi Natália Dias, presidente do Standard Bank Brasil, e para a diretoria de Recursos Humanos e Operações, Helena Tenório, funcionária de carreira do BNDES. Criado em 1952, o BNDES é uma empresa pública federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A instituição é um instrumento do governo para financiamentos de longo prazo e investimentos em diversos setores produtivos. A escolha de Aloysio Mercadante para comandar o BNDES foi anunciada pelo presidente Lula em 13 de dezembro. Na campanha de Luiz Inácio Lula da Silva ao Palácio do Planalto, Mercadante foi responsável por elaborar o plano de governo petista. Já na transição, o ex-ministro coordenou os mais de 30 grupos técnicos de trabalho. Mercadante também foi ministro do Ministério da Ciência e Tecnologia, Educação e da Casa Civil durante os mandatos de Dilma Rousseff. A Previdência Social agora é responsável por buscar informações dos segurados. A portaria que regulamenta os novos procedimentos do INSS em relação à prova de vida já está valendo. A portaria que regulamenta a prova de vida pelo INSS detalha o que pode ser considerado nessa tarefa e como agir quando não conseguir identificar essas movimentações. Neste ano, a Previdência deve comprovar a situação de cerca de 17 milhões de benefícios entre aposentadorias, pensão por morte e amparo por incapacidade. Com a medida, o INSS terá 10 meses a partir da data de aniversário do beneficiário para comprovar que o titular está vivo. Se o órgão não conseguir fazer a comparação nesse período, o segurado ganha mais 2 meses para provar que está vivo. Nesse caso, o beneficiário será notificado pelo aplicativo Meu INSS, por telefone pela Central 135 e também pelos bancos para se identificar e informar o governo. Apesar de não ser mais obrigatória para o beneficiário, a não ser após o cruzamento de dados não revelar nada, a prova de vida pode continuar a ser feita pelo segurado. Basta ele seguir os procedimentos tradicionais, indo a uma agência bancária ou fazendo a atualização pelo aplicativo Meu INSS. Depois de recuar em 2021, a quantidade de seguros-desemprego solicitados ao governo brasileiro disparou. Quem traz para a gente mais informações é a nossa repórter Bruna de Jaimo. A quantidade de seguro-desemprego solicitados ao governo brasileiro disparou cerca de 9,9% em 2022, segundo dados apresentados pelo Ministério do Trabalho. Só no ano passado, o governo repassou quase 24 milhões de parcelas do benefício destinado aos trabalhadores que perderam o emprego, totalizando aí mais de 35 milhões de reais, 16% superior ao que foi repassado em 2021. O mês de agosto foi o que registrou o maior número de requisições e abril registrou o menor número,
com apenas 1.916 pedidos. O que chama atenção é o fato de que a evolução da quantidade de solicitações do seguro-desemprego acontece mesmo com uma redução no número de desempregados no país, segundo dados do IBGE. Quanto aos dados por faixa de renda, mais da metade das solicitações correspondem a pessoas que recebiam até um salário mínimo e meio. A quantidade de pedidos também cai quando a faixa de renda aumenta. Cerca de 114 mil requerimentos foram feitos por quem recebia até 5 salários mínimos. O seguro-desemprego é um benefício destinado a quem perdeu o emprego por forma involuntária e sem justa causa, que garante auxílio financeiro temporariamente. De São Paulo, Bruna de Giaimo. Obrigada pelas informações. E uma operação da Polícia Federal já prendeu hoje 10 suspeitos de lavagem de dinheiro do tráfico. A ação acontece em 4 estados. Mais de 100 milhões de reais devem ter sido movimentados pelo grupo. Agentes da Polícia Federal saíram às ruas no Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina para cumprir mandados judiciais na investigação que já tem mais de 30 denunciados por lavagem de dinheiro do tráfico. No Paraná, suspeitos tiveram bens sequestrados para a apuração de suspeitas. O objetivo da Operação Fim do Mundo é desestruturar um grupo que movimentou mais de 100 milhões de reais. A denúncia do Ministério Público Estadual demonstrou que os grupos da operação fornecem armas e drogas para lideranças do tráfico que revendem esses produtos ilícitos em diversas comunidades do Rio de Janeiro, dominadas pelo Terceiro Comando Puro, uma das facções do tráfico de drogas e de armas que agem no Rio de Janeiro. A Justiça também mandou sequestrar imóveis, veículos e embarcações nos municípios do Rio de Janeiro, Mangaratiba, Angra dos Reis, além de Balneário Camboriú e Foz do Iguaçu. Também foram bloqueadas mais de 32 contas bancárias vinculadas à organização criminosa. Os investigados devem responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e de organização criminosa, com penas que somadas podem chegar a 24 anos de prisão. A tragédia da Boate Kiss completa 10 anos nesta sexta-feira. Familiares das vítimas ainda aguardam o desfecho judicial para o caso. Depois de 10 anos da tragédia que tirou a vida de 242 pessoas na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ninguém foi responsabilizado. Os sócios da boate, Alessandro Spor e Mauro Hoffman, o vocalista da banda gurizada fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos, e o auxiliar, Luciano Bonilha Leão, foram acusados de homicídio pelo Ministério Público do Estado. Em 2021, eles foram condenados pelo Tribunal do Júri apenas de 18 a 22 anos de prisão. Mas, sob o argumento de descumprimento de regras na formação do Conselho de Sentença, o Tribunal de Justiça do Estado anulou a condenação e revogou a prisão em agosto do ano passado. O Ministério Público do Rio Grande do Sul recorreu da decisão. Em nota, o Ministério informou que, além dos 4 réus por homicídio, 19 pessoas, entre bombeiros e ex-sócios da boate, foram acusadas por crimes como falsidade ideológica e negligência. Outras 27 pessoas foram denunciadas por falsidade ideológica, porque assinaram um documento alegando morar a menos de 100 metros da boate, o que foi comprovado como mentira. Em 2017, entrou em vigor uma nova lei federal, conhecida como Lei Kiss. O texto estabeleceu normas mais rígidas sobre segurança, prevenção e proteção contra incêndios em estabelecimentos de reunião de público em todo o território nacional. Entre as mudanças na lei está a determinação de que cada estabelecimento tenha lotação máxima na porta de entrada. Outro ponto foi a inclusão de noções de segurança contra incêndio e pânico nos cursos de engenharia e arquitetura. E antes do intervalo, falamos sobre a previsão do tempo. O calor e muita chuva predominam nesta quinta-feira. No estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, tem tido altas temperaturas. A estiagem por lá já afetou diversos municípios. Em outras regiões, inclusive, um bloqueio atmosférico tem feito que nuvens de chuva não se formem em algumas partes, entre São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná e partes do sertão nordestino, causando calor e baixa umidade. Vamos ver como fica o tempo em algumas cidades do país? Começamos por Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. O dia por lá continua de calor, com pancadas de chuva pela tarde e à noite.
Vemos céu azul com poucas nuvens. Agora faz 31 graus, bem perto da máxima que chega aos 32 graus. Vamos ver agora no centro-oeste do país. Em Brasília, no Distrito Federal, o dia continua de calor, mas com chuva a qualquer hora. Vemos aí o céu bem encoberto, com muitas nuvens e garoando nesse momento. Agora faz 25 graus e a máxima chega aos 26 graus. Para finalizar, falamos aqui de São Paulo. Vamos com a câmera 10 lá fora. Aqui na capital paulista, o céu continua de brigadeiro. O dia está realmente lindo, muito calor e o que é melhor, sem previsão de chuva. De volta comigo, agora faz 29 graus, bem perto da máxima, que chega ainda hoje aos 30 graus. Calorão, ótimo para curtir o dia. Veja a seguir, ataque russo com mísseis deixa mortos e feridos em Kiev e danifica a infraestrutura de energia. E ainda, o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos cresce quase 3% no quarto trimestre de 2022. Nós voltamos já, não perca! Já estamos de volta ao vivo, agora 1h22 pelo horário de Brasília. Voltamos com notícias sobre saúde. O Ministério da Saúde divulgou hoje o novo plano de vacinação contra a Covid para esse ano. A primeira etapa da campanha começa ainda em fevereiro. Pelo novo cronograma do Ministério da Saúde, a vacinação deste ano contra a Covid-19 com o imunizante bivalente da Pfizer começa em 27 de fevereiro. Esta é uma vacina atualizada em relação aos primeiros imunizantes contra a Covid-19 e protege contra a cepa original do coronavírus e contra as subvariantes da Ômicron. A ideia é fazer o reforço com a bivalente para quem já tem pelo menos 2 doses, ou seja, quem só tomou uma dose vai ter que tomar ainda a segunda dose da primeira versão para estar apto a tomar a bivalente. A pasta anunciou que o reforço vai ser aplicado primeiramente nas pessoas mais expostas aos riscos da doença. Dessa forma, a primeira fase da vacinação inclui idosos com 70 anos ou mais, pessoas que vivem em instituições de longa permanência, imunocomprometidas, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas. E na fase 2, pessoas com idades entre 60 e 69 anos. Na terceira fase estão as gestantes e puérperas e na quarta fase os profissionais da saúde. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 90% da população-alvo. No destaque internacional, falamos do conflito no leste europeu. Nesta manhã, no horário de pico, a Ucrânia foi atingida por mísseis russos. Pelo menos uma pessoa morreu. Multidões precisaram se abrigar nas estações de metrô de Kiev. Autoridades disseram que mais de 15 mísseis russos foram disparados contra a capital e que suas defesas aéreas conseguiram derrubar a maioria. Ainda não se sabe a dimensão dos estragos, mas informações iniciais apontam que o ataque danificou a infraestrutura crítica na região de Odessa, no Mar Negro. O episódio acontece um dia depois que a Ucrânia conseguiu o fornecimento dos principais tanques de batalha da Alemanha e dos Estados Unidos. Um reforço considerável para suas tropas, anúncio que enfureceu as autoridades russas. E o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos registrou um crescimento de quase 3% no quarto trimestre de 2022. O resultado da primeira leitura foi divulgado nesta quinta-feira pelo Departamento do Comércio do país. O crescimento de 2,9% do Produto Interno Bruto dos Estados Unidos superou as expectativas do mercado, que projetavam um resultado em torno de 2,6%. De acordo com o Departamento do Comércio americano, a alta do PIB no quarto semestre refletiu elevações no investimento em estoques provados, gastos do consumidor, gastos dos governos federais e estaduais, além de investimentos fixos não residenciais. Esses itens foram compensados parcialmente pelas reduções no investimento fixo residencial e nas exportações. Em todo o ano de 2022, o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos registrou um crescimento de 2,1%.
mas o avanço foi menor se comparado com o ano anterior, quando a elevação foi de 5,9%. Os dados são resultado da primeira leitura, que é baseada em informações incompletas e estão sujeitos a revisões. O balanço oficial será divulgado no dia 23 de fevereiro. E a Coreia do Norte ordenou um lockdown de 5 dias na capital Pyongyang, após ser registrado um aumento de casos de uma doença respiratória na região. Autoridades de Pyongyang informaram que um período especial antiepidêmico foi estabelecido na capital, sem fazer menção à Covid-19 e sem especificar de qual doença se tratava. A ordem do governo é para que a população fique em casa e informe os hospitais por telefone sobre possíveis sintomas. A Coreia do Norte reconheceu seu primeiro surto de Covid-19 em meados de 2022. Dias depois da admissão, o regime chegou a anunciar um quadro de grave emergência nacional, com mais de 1 milhão de pessoas afetadas pelo que o governo chamou de febre. Em agosto, Pyongyang declarou a sua vitória sobre o vírus. O país nunca confirmou quantas pessoas foram infectadas pelo coronavírus ou se houveram mortes pela doença. Surtos semelhantes não eram relatados desde julho do ano passado. Já na China, depois de viver uma explosão de casos entre dezembro e o início de janeiro, o país informou nesta quinta-feira que registrou uma diminuição de quase 80% no número de mortes diárias pelo coronavírus. Na última segunda-feira, 896 óbitos foram atribuídos à doença, 79% a menos do que no dia 4 de janeiro. No mesmo dia, foram registrados 36 mil casos graves em hospitais, uma diminuição de 72% em relação ao pico de 128 mil no início do mês. O Centro de Controle de Doenças da China também informou que 13 mil pessoas foram infectadas pelo coronavírus no período entre 13 e 19 de janeiro, quantidade muito inferior às 60 mil que contraíram a doença um mês antes. Anúncios recentes de governos locais e da imprensa indicam que a onda de casos pode ter começado a diminuir desde que atingiu o pico em dezembro e no início de janeiro, quando hospitais e crematórios ficaram saturados. O país mais populoso do mundo enfrentou uma explosão de infecções depois que Pequim relaxou a política de saúde Covid-0 no fim de 2022. O anúncio das diminuições de mortes e casos foi feito durante o Ano Novo Lunar, o maior feriado da China, período de extensos deslocamentos que poderiam levar a uma nova onda de contágios. A televisão estatal CCTV informou que mais de 660 milhões de viagens tinham sido feitas em todo o país até a última terça-feira. E essa edição fica por aqui. Agradecemos demais a sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. E a informação não para aqui na HIT. Então, daqui a pouco o Kleber Werneck chega com mais informações para você. Uma ótima tarde e até amanhã.